Efésios, capítulo de número 5, versos 15 e 16. Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16. E sempre tem uma luz na palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não tem que ler como um livro qualquer. A gente tem que ler como um livro que vai nos inspirar. A gente tem que ler como um livro que realmente vai falar conosco. Porque a Bíblia Sagrada, ela é poderosa para transformar nossa vida. Ela é a palavra do Deus vivo. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler de novo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amados, andar com Deus não é apenas uma oportunidade ou um desafio. Aqui a palavra de Deus, ela está dizendo: cuidem, mas cuidem com bastante cuidado mesmo, prestem atenção. Como é que a gente tem andado? Se a gente está andando como esses loucos desse mundo atual, nós estamos no caminho errado. Nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos que ter a sabedoria do Espírito Santo. E aqui a palavra de Deus está dizendo: temos que andar como sábios. Como quem sabe o que quer. Como quem sabe aonde vai chegar. E como vai chegar. De que maneira que nós estamos caminhando hoje. Sim, porque andar com Deus não é apenas uma oportunidade ou um desafio. Eu vou ver como é que é andar com Deus. Porque tem gente que hoje está tão fora do caminho que diz que anda com Deus. Mas espera, gente. Vamos ver um pouquinho o que verdadeiramente é andar com Deus. Vamos falar um pouquinho, andar com Deus. Andar com Deus é um modo, amados. É uma expressão de comportamento. Andar com Deus é muito além daquilo que o mundo pensa. Aquele que anda com Deus se torna diferente das outras pessoas. Andar com Deus, a gente não vai ficar igual a esse mundo louco. Andar com Deus vai nos tornar diferentes. Porque andar com Deus vai nos tornar diferente das outras pessoas, porque nós vamos manifestar a própria vida do Senhor em nossa história. Isso é andar com Deus. Andar com Deus não é só uma moda, não é só um momento, não é só um desafio. Eu vou andar com Deus e depois eu deixo de andar com Deus. Não. Andar com Deus verdadeiramente é viver com Ele, e a história da nossa vida vai contar que nós andamos com Deus. Todo mundo confessa: eu ando com Deus, eu falo com Deus, eu estou com Deus, Deus aqui, Deus ali. Bom, paciência. Mas a verdade é que a nossa história lá na frente vai contar se nós andamos com Deus ou se andamos como nécios por esse mundo. Porque quem anda com Deus é um sábio andando nessa terra. Mas aquele que não anda com Deus é um nécio,
um louco, um desaventurado, um desnaturado nesta vida, porque estar andando nessa terra pensando que anda com Deus, mas na realidade a história que a sua vida conta é totalmente contrária. Quando uma pessoa escolhe andar com Deus, quem escolheu andar com Deus aqui em nosso meio? Nossa, a igreja toda, glória a Deus. Porque, olha bem, quando uma pessoa escolhe andar com Deus, os valores dessa pessoa mudam. Sim. Você olha para ela e percebe algo diferente nessa pessoa. O estilo de vida muda. O olhar não é mais o mesmo. Os planos e os propósitos agora são outros. Andar com Deus significa ter a nossa história de vida contada por outras pessoas, que nós mudamos o nosso jeito de viver, nosso jeito de andar, nosso jeito de vestir, as nossas companhias, os lugares que a gente frequenta. Isso começa a dizer que estamos começando a trilhar um caminho aonde a gente anda com Deus. Então a nossa história vai começar a ser contada diferente. Agora está mais na moda, a moda gospel. Deu uma aliviada, parece que Satanás deu uma aliviada com a moda gospel, porque tentou tornar o evangelho uma coisa banal. Só que se a gente prestar atenção, o gospel no Brasil ficou banal. Mas o evangelho, jamais. O evangelho permanece o mesmo, intocável. Porque o evangelho são as boas novas. O evangelho é a palavra de Deus para nós, nesses dias. Ou seja, a salvação em nome de Jesus Cristo. Isso não muda e não mudará. A palavra de Deus, ela permanece em nós. Então, quando escolhemos andar com Deus, os nossos valores mudam. Se antes a gente dava valor a uma festa profana, se a gente dava valores a uma idolatria, se antes a gente dava valor a qualquer coisa que esse mundo oferece, quando a gente começa a andar com Deus, as pessoas vão dizer: mas vem cá, tu só vai no meio dos crentes? Tu esqueceu das velhas amizades? Tu esqueceu do vir aqui, tu não vem mais, tu não me visita mais. Sim, mas amado, você vive na bodega, no bar, enchendo a cara. Você vive tocando lá, tomando uma 51 direto. Você vive bêbado, você vive falando coisas que não provém mais na minha vida. Depois que eu me converti, eu comecei a andar com Deus, as pessoas têm que ver isso em mim. E é isso que nós, como cristãos, estamos olhando nas outras pessoas. Não para julgar, mas para saber o lugar em que cada um está. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que ela tem que sair do lugar que ela está para vir para um lugar melhor, se ela já está dentro da igreja e ouvindo a boa palavra? Olhando essas atitudes. Se ela mudou de vida, se os seus valores já são outros, se agora o olhar dela já não é mais o mesmo, e os planos e os propósitos agora também são diferentes. Por que os planos e os propósitos são diferentes? Porque uma vez, os nossos planos e os nossos propósitos não tinham Deus incluído neles. Como assim, pastor? Fácil. Hoje eu faço todos os meus planos e calculo todos os meus propósitos sem afetar a minha vida na igreja. Porque a igreja não é do pastor, não é da pastora, não é disso, não é daquilo. A igreja se refere ao Senhor Jesus Cristo. Se você me perguntar quem é os responsáveis por esta igreja, sim, em primeiro lugar a pastora que responde por ela.
Segundo lugar, eu sou responsável por esta casa de oração onde eu ministro a palavra de Deus. Porque nós respondemos na presença de Deus e também respondemos na presença dos homens. Aí eu vejo em muitos lugares as pessoas dando ideia, saindo lá da porta, vindo para frente. Ah, mas tu também tem que fazer, mas tu também tem que ser. Mas isso é conversa que não chega para o pastor e a pastora. É conversa de um membro falando para outro membro o que tem que fazer e o que tem que deixar de fazer dentro da igreja. O que é isso? O membro tem que seguir a palavra de Deus, seja na igreja, seja lá fora. E tem que dar muito menos pitaco na vida do outro semelhante. O pitaco que a gente tem que dar na vida do semelhante é dizer: segue a palavra de Deus. Fora isso, a ordenança de Deus vem do altar para baixo. Vem do anjo da igreja para a igreja. É assim que funcionam as coisas. Pregar a palavra é uma coisa. Dar andamento em coisas que a gente não tem capacidade é outra. E é isso que o mundo que está ali fora está fazendo. O mundo gospel está tentando fazer a igreja andar do jeito dele. Mas a igreja de Jesus Cristo não anda do jeito gospel. A igreja de Jesus Cristo anda do jeito da palavra de Deus. Ponto. Final. Não se discute isso. Essa é a separação de quem anda feito louco e de quem anda feito sábio. A palavra de Deus muda. A igreja que anda que nem nécia vai ser a parábola das 10 virgens. A igreja que anda como sábia vai ser semelhante à palavra das 10 virgens. Só que a gente tem que olhar que ali há uma divisão de 5 e outras 5. Qual é a igreja que vai ter o seu noivo? E qual é a igreja que o noivo vai passar e não vai ver? Qual é a noiva da parábola das 10 virgens? As 5. Que não vão estar ligadas com o Senhor, porque vão estar andando com outros propósitos, outros planos. E qual é as 5 que vão andar com o seu noivo? Qual é a igreja que vai ser arrebatada? Aquela que andou com Deus e fez os seus planos e os seus propósitos segundo a vontade do Senhor. Essa é a igreja verdadeira. E essa a gente vai notar cada vez mais, porque ela vai incomodar cada vez mais os ouvidos deste mundo. Quando uma pessoa se entrega a Jesus, alguém aqui já se entregou para Jesus? Você que assiste em casa já se entregou para Jesus? Então eu quero dizer que quando uma pessoa se entrega para Jesus, essa pessoa não mudou de religião, amados. É isso que nós temos que entender. Quando eu me entreguei para Jesus, eu não deixei o catolicismo e vim para outra religião. Eu mudei o meu caminho. Uma pessoa, quando se entrega para Jesus, ela não está trocando A por B ou por C. Uma pessoa, quando aceita Jesus Cristo e se entrega para Ele, ela está trocando o seu caminho. O pastor escolheu um hino aí, olha aqui, dá no meio. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus. João 14:6. Quando nós tivermos essa compreensão, tudo muda em nossa vida. Quando nós tivermos essa compreensão, que a gente não está trocando de religião. Ai, mas a aparentada não olha mais para mim porque eu troquei de religião. Ah, você vai trocar de religião, vai deixar a tradição de lado.
Amados, não é isso o motivo. Não é isso que nós temos que olhar. Quem está falando isso é nécio, é louco. É uma pessoa que não entende a palavra de Deus. Porque o que nós temos que entender quando temos a palavra de Deus é que nós não trocamos A por B. Porque mesmo que o mundo quisesse, nem o mundo inteiro pagaria o preço de Jesus. Quando nós fizemos essa troca, nós estamos dizendo para a nossa vida: basta. Não quero mais os caminhos que eu trilhei até hoje, foram muitos. A partir de hoje eu não quero trocar de religião. Eu vou aceitar de Jesus porque eu vou trocar o caminho para a minha vida. Eu vou seguir um caminho e esse caminho é Jesus. E Ele vai me levar até Deus. Isso é andar com Deus. Muitas vezes, estou falando em andar com Deus, amado, fazendo uma pregação levezinha, mas cheia de entendimento para quem quer crescer um pouquinho mais na fé. Veja, uma pregação que a gente não está exortando, mas também a gente não está incendiando. Estamos dando um alimento diferenciado hoje na casa de oração, sólido, firme, simples, porque Jesus era simples, amado. O ensinamento, andar com Deus, beleza, vem isso, ó. Quando a gente não anda com Ele, a gente corre para todo lado, de um lado para o outro. Sério, eu era assim. Até hoje, às vezes as pessoas me questionam, eu parei de me questionar nisso. De uns tempos para cá, o Senhor trabalhou na minha vida, já que eu comecei a andar mais com Ele, e eu estou mais centrado lá na frente. Aonde, pastor? No céu. O meu objetivo principal, a minha visão, além do alcance normal, é morar com Deus. Tenho minhas falhas? Tenho. Tenho que melhorar muita coisa? Tenho. Mas eu estou tentando andar com Deus. Eu troquei o meu caminho, eu troquei todos os outros caminhos por um caminho chamado Jesus. Eu não troquei de religião, eu nem tinha religião antes, era só para dizer, para botar nos documentos lá. Pá. Hoje eu tenho um caminho. Se perguntar para mim, sou protestante. E bem protestante mesmo. Contra o que tu protesta, já que tu é protestante? Contra este mundo que está contra Deus. Simples assim. Tá, mas tu é protestante, tu protesta contra o quê? Eles acham que vão pegar o cara. Gente, a palavra já diz tudo. Eu estou protestando contra este mundo que é contra Deus. Ponto. Não precisa dizer mais nada. Só contra isso eu protesto. O que está contra Deus? Como é que você faz esse protesto? Pregando a verdade. E a verdade é a vontade de Deus. Aí a gente olha, e eu olho para o meu passado, eu me enxergo assim, ó, muitas vezes correndo de um lado para o outro, corre para cá, corre para lá, e eu quero ver resultado, não veio resultado, gente. Não veio resultado em minha vida. Começo a me questionar porque não tem nada dado certo, nada tem prosperado. Aí as pessoas olham para nós nessa correria, nada prospera para você, tu está sempre na mesma, patinando, tu corre de um lado para o outro, tu vai daqui para lá. Gente, eu aprendi, e isso vem com o tempo. Por isso que eu digo para você que quando você entender que você não trocou de religião, você está com Jesus agora, você está com um caminho, você trocou teu jeito, o caminho de andar, o lugar que você andava, você está trocando tuas coisas, teus objetivos, teus planos, você está começando a trocar isso, vai ter esse negócio de corre para cá, se questionar, as pessoas vão te questionar. Caraca, disseram para mim que adianta ir na igreja. Se tu não prospera, tu está patinando, que pecado tu tem? Pastor, não vai para frente. Quem fala aí, abre uma empresa você e tenta fazer igual antes de vir falar. Abre. Você que assiste,
Está falando lá do teu parente, do teu vizinho, fala desse ou daquele, ou fala, sabe, sei lá de quem, que o cara não vai para frente, que vive na igreja. Abre um negócio igual dele e depois você vai conversar com ele. Aprende a dificuldade de cada um. Depois você tira as tuas conclusões. Eu aprendi muita coisa nessa jornada. Uma coisa que eu aprendi, não faço mais: ajudar quem Deus põe na prova. Ajudar uma pessoa, um irmão que precisa, de coração, sem brincadeira. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas se tu me pedir a camisa, eu te dou 2. Se me pedir para atravessar o país, se for vontade de Deus e é para te ajudar, eu te levo. Agora, se eu souber que Deus está te botando na prova e pelo discernimento eu saberei disso, eu não me meto. Porque eu vou pagar o mesmo preço ou maior do que aquele que você está pagando. São coisas que a gente tem que observar. Porque Deus muitas vezes põe as pessoas na prova pelos pecados que elas cometem. Mas há pessoas que estão na prova porque há um processo de Deus na vida da pessoa. E Ele quer que a pessoa, durante esta prova, aprenda de onde vêm as coisas. O quanto custa ter uma coisa, a ser dependente só dele e não das coisas deste mundo. Da onde veio o meu socorro? Quando é que o mundo vai entender? Da onde me virá o socorro? E a gente vai ter a certeza que vai vir do céu de Deus. Saiba que há um processo para as coisas acontecerem na nossa vida. Tem um caminho para a gente percorrer. Eu sempre disse que eu fiquei 12 anos pagando uma mula roubada. Uma furada que eu entrei. Um processo na minha vida. Um caminho que eu tive que percorrer. Durante esse tempo, durante esse percurso, Deus trabalhou no meu coração, na minha família, na minha vida, nos meus pensamentos. Foi me ensinando dentro daquilo que eu dei liberdade para Deus me ensinar, porque Deus não vai conseguir ensinar nenhuma pessoa se a pessoa não der liberdade para Ele em sua vida. Você só vai ter Deus te ensinando se você der espaço para Ele. E se quando Ele disser, vai ler a minha palavra, você vai ler a palavra e não o jornal. Se quando Ele disser, vai dobrar o joelho e ora, seja lá em que instante, por alguns segundos, você vai lá e dobre o joelho e ore, e não vai assistir outras coisas. Andar com Deus é estar atento. Quando Ele diz assim, dobra o joelho e ora agora, é óbvio que Ele não vai fazer isso no centro. É óbvio que Ele não vai fazer isso dentro de um ônibus. É óbvio que Ele não vai fazer isso para se escandalizar. Deus não escandaliza ninguém. Quem faz essas coisas são os homens. Deus disse, chega na tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta do quarto, dobra o teu joelho e fala comigo. Eu te ouvirei e te atenderei. Porque em o nome de Jesus Ele nos atende. Então, amados, começa a entender, começa a prestar atenção, que andar com Deus causa diferenças. Andar com Deus faz muita coisa diferente acontecer na nossa vida. Porque há um processo, um caminho a percorrer. Aquele que permanecer, obedecer e abraçar a vontade do Senhor, acima de todas as coisas,
será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmos. O que quer dizer a folha não murcha? Simples, fácil de entender. Assim como vai dar os frutos, durante todo esse processo, durante todo esse caminho, a pessoa não vai andar abatida. Irmão, como é que tu tá? Tá vencendo. O irmão está lá assim. Tu sabe, né? Irmão, como é que está a jornada nesse caminho novo? Será que eu vou chegar lá? Como é que está a tua saúde espiritual? Quem? Isso é folha murcha. E aqui a palavra de Deus que diz que quem permanece, obedece e abraça a vontade do Senhor e coloca Ele acima de todas as coisas, pode estar na maior prova. Como é que está teu dia? Abençoado. Amado, tu está doente, me contaram que tu está com enfermidade. Sim, mas o Senhor tomará conta da enfermidade. Isso é não ser folha murcha, é não murchar durante o caminho. Está entendendo? É fácil a palavra de Deus. Veja um exemplo. Enquanto Jesus esteve aqui na face da terra, ele deu o maior exemplo. Ele deu o maior exemplo de humildade que se poderia dar. Porque não havia e não há ninguém superior a ele. Mas ele escolheu andar de um modo humilde entre os homens, de modo simples, querendo simplesmente fazer a vontade do Senhor em todo o tempo. Jesus podia ter vindo à face da terra, ter escolhido o maior palácio, ter mandado fazer as melhores coisas. Não. Ele veio no meio dos mais simples, para os simples de coração, e andou de um jeito simples. Hoje a gente vê as pessoas complicando. E é esse o exemplo que eu e você temos que seguir. Andar no bom caminho com o Senhor. Andar com o coração quebrantado, gente. E não com o coração endurecido. Nós temos que andar na dependência de Deus. E andar desejando o Senhor acima de todas as coisas na nossa vida. E estar disposto sempre a servi-lo. O que a gente vê nesse mundo hoje, eu aprendi, ouvindo um outro pastor, que o mundo está com muito crente 3S. Sim. O mundo está cheio de crentes 3S. E ele diz que nós temos que cuidar para não ser um desses. Você sabe o que é um crente 3S, amado? É o crente que está salvo, está satisfeito e está sentado. Salvo, satisfeito e sentado. Crente 3S. Até pode entrar na glória. Mas galardão não vai ter. Porque eu não me lembro de ver a palavra de Deus dizendo que a gente tem que ficar salvo, sentado e satisfeito. Eu vejo a palavra de Deus dizendo que nós temos que estar dispostos a servir a Deus. Então, se você se encontra numa situação do sentado, vai fechar o crente 3S. Seja crente 1S, 2S, mas não seja esse crente 3S aí, tá? Sentado, parado, não anda no caminho, estagnou. Tá certo que a gasolina tá cara, mas gente, nós podemos ir a pé, tá? A gente pode andar a pé. Por isso que, portanto,
digo, e no Senhor testifico que não andeis mais como andam os gentios. Gentios é o mundo, tá? As pessoas que estão aí. Na vaidade dos seus pensamentos. E olha que tem crente sentado cheio de vaidade nesse mundo, né? Mas vos renovem no Espírito de Deus, para que deixem vocês sábios para entender a palavra dele. E se revistam desse novo homem que Deus está fazendo de vocês. Andando segundo Deus, em sua justiça e retidão, que são procedentes da verdade. Efésios 4, 17, 23, 24. Andem. Andem segundo a vontade de Deus. Andem segundo a vontade do Criador. Andar com Deus é isso. Chegar lá na frente e dizer, eu andei com Deus. Não dizer, eu ando com Deus e ser igual ao mundo que está aí fora. Cheio das vontades nossas. Aquele que anda com Deus lá na frente, as pessoas vão dizer, ó, esse andou com Deus. Eu quero o Deus da vida daquele homem, eu quero o Deus da vida daquela mulher. Não importa se é pastor, seja lá o que quer que seja, se é membro de igreja sem cargo nenhum, se é cargo, se é levita. Eu quero ser que nem aquela pessoa. Porque eu vi que aquela pessoa andou um tempo com Deus, ela passou por tempestades, passou por vendavais, passou por enfermidades, mas o Senhor dela a segurou de pé. Não fez dela uma folha murcha, mas fez dela algo que agora começa a dar frutos. Amém?